uma mulher desaparecida, mortes sem explicação, uma seita estranha e Tom Cruise. Essa é uma história bizarra em que todos esses elementos se entrelaçam em um caso que até hoje permanece um mistério. Esse é o caso do sumiço de Shelly Miscavige. Shelly Miscavige nasceu em 18 de janeiro de 1961, filha de Mary Barnett, uma cientologista de longa data, de quem falaremos mais tarde. Seguindo os passos da mãe, Shelly, nos anos 70, ainda adolescente, se juntou a uma pequena organização independente de cientologia. Cientologia é uma religião fundada em 1952 pelo escritor Lafayette Ronald Hubbard. A cientologia se define como uma religião que prega a imortalidade do ser humano, estimula as pessoas a eliminar seus traumas para obter a mente limpa e relata que a sobrevivência do homem depende dele mesmo, dos outros e da interação cósmica. Se você não entendeu nada disso, não se preocupe, eu também não. A cientologia é vista por muitos como uma seita que realiza lavagem cerebral em seus adeptos. Mas voltando à história de Shelly, nessa seita, chamaremos assim, ela conhece David Miscavige, com quem se casaria em 1982. Mais tarde, após a morte de Ron Hubbard, o fundador da seita, David se torna o presidente e líder da Igreja da Cientologia. Nos anos 90, Shelly e David se mudam para um complexo que pertencia à seita, chamado de Gold Base, localizada em Califórnia. Essa instalação era o quartel-general da Igreja da Cientologia, com mais de 50 construções entre casas e prédios, um local extremamente monitorado, com câmeras espalhadas por todo lugar. Essa seita é extremamente restrita, sendo rígidos com estranhos e curiosos. Shelly ajudava seu marido como assistente, tendo inclusive sido encarregada de encontrar uma namorada para o então membro mais ilustre da seita, Tom Cruise. Centenas de atrizes eram convidadas para uma audição, acreditando ser um papel no próximo filme do ator, Missão Impossível. Eventualmente, essa procura levaria ao casamento de Tom Cruise e Kate Holmes. David era descrito como um homem abusivo e autoritário, e nos anos 2000 o casamento estava se desgastando. Em 2004, durante uma festa em honra à cientologia, feito por Tom Cruise e seu iate, o casal teve uma briga feia, tendo David publicamente denegrido e ofendido Shelly. No ano de 2005, David deixou a base por uns dias para ir trabalhar em Los Angeles. Nessa época, o casamento já estava por um triz, com brigas constantes e ataques de fúria de David. Shelly, na ausência do esposo, decide cuidar da administração da Gold Base, e quando David retorna, encontrou na administração de Shelly qualquer motivo ou desculpa que procurava para descontar sua raiva. Testemunhas disseram que nesse dia, David teve o seu pior ataque de fúria. Uma semana depois, Shelly desaparece. Shelly não foi mais vista até o ano de 2007, quando compareceu no velório de seu pai, sendo essa sua última aparição pública. Apesar de seu sumiço, a polícia nunca a considerou como pessoa desaparecida, mesmo tendo sido reportada de seu desaparecimento pelo menos 2 vezes. Ela de imediato se recusou a seguir com o caso, alegando que os relatos não tinham fundamentos. Para entender por que esse caso é tão sinistro, precisamos voltar a falar da mãe de Shelly, Mary Barnett, que era uma cientologista de longa data. Mas, segundo algumas fontes, houve um conflito e Barnett foi expulsa da seita. Entretanto, acabou levando consigo documentos ultra confidenciais. Tanto Shelly quanto David romperam os laços com Barnett. Em 8 de setembro de 1985, Mary Barnett, de 52 anos,
foi encontrada morta com um tiro de rifle na cabeça. O corpo também tinha 3 tiros de rifle no peito, e a autópsia identificou marcas de cortes em seus punhos que foram causados poucos dias antes da morte. A causa da morte determinada pela polícia, você não vai acreditar: suicídio. E essa não foi a única morte ligada à seita de Miscavige. Em fevereiro de 2007, Kyle Brennan, filho de um cientologista devoto, foi encontrado morto por seu pai com um tiro na cabeça. Kyle frequentemente discordava da crença do seu pai, e este mudou várias vezes sua versão durante seu depoimento, se contradizendo com os horários em que chegou em casa e encontrou o corpo do filho. No fim, foi determinado que ele ligou para a polícia 45 minutos depois de encontrá-lo. Porque um pai, vendo uma cena tão terrível como o corpo de seu filho sem vida no chão, demoraria 45 minutos para ligar para o socorro? E essa nem é a parte mais estranha. Segundo o mesmo, após encontrar seu filho morto, ao invés de ligar para a polícia, ele ligou para uma pessoa com o intuito de discutir a situação. Essa pessoa não era ninguém menos do que Denise Miscavige, irmã de David. Pessoa essa que, na primeira versão dada pelo pai de Kyle, chegou com ele na casa e foi ela quem encontrou o corpo de seu filho. Na arma utilizada não havia digitais de Brennan. O projétil havia desaparecido. Seu computador teve os arquivos apagados e não havia sido deixada nenhuma carta de despedida. Mas mesmo assim, a causa da morte foi determinada como suicídio. Para a mãe de Brennan, seu filho foi morto pela seita. Ela chegou a processar a Igreja da Cientologia por homicídio culposo, porém, o caso foi descartado pelo juiz. Esses são apenas alguns dos acontecimentos macabros envolvendo a Igreja da Cientologia e seu líder, David. Na realidade, não chegamos nem a arranhar a superfície da sujeira que permeia essa seita. Desde que assumiu a liderança da seita, David foi acusado de diversos crimes que envolvem tráfico humano, abuso infantil, trabalho escravo, separação forçada de famílias, práticas coercitivas de arrecadação de fundos, assédio de jornalistas e críticos da Igreja da Cientologia, e abuso físico e emocional de seus subordinados. David Miscavige é o típico sociopata fascinado por poder e controle, uma pessoa extremamente narcisista, assim como outros líderes de seitas, como Jim Jones e Charles Manson. Sua crueldade e desejo de controle é tanta que ele construiu na Gold Base uma prisão denominada The Hole, onde ele aprisiona os dissidentes. Acredita-se que é onde ele realiza de forma mais efetiva a lavagem cerebral, usando torturas inimagináveis para, entre aspas, reeducá-los. Todos os que ousam criticar essa seita são considerados como inimigos da igreja, e os membros são obrigados a cortarem relações com essas pessoas, mesmo que sejam familiares. David nunca mais falou com seu pai quando este deixou a seita, e Tom Cruise não fala com sua filha Suri, filha dele com Kate Holmes, que também se libertou da seita há mais de uma década. Ao analisar a Igreja da Cientologia, vemos que ela se destaca por sua influência, não usando apenas celebridades como Tom Cruise de propaganda, mas também se infiltrando até mesmo no governo, como feito em sua conspiração Operation Snow White, que usou mais de 5.000 agentes disfarçados em mais de 30 países para apagar registros desfavoráveis sobre a seita e assediar funcionários do governo, sendo considerada até hoje uma das maiores infiltrações no governo dos Estados Unidos. Essa seita é tão bizarra e ao mesmo tempo influente que não seria possível resumir nesse vídeo nenhuma pequena fração de sua história. Quando juntamos os pedaços do quebra-cabeça, nos vem a dúvida: até que ponto essa seita é capaz de influenciar na polícia e nas investigações do crime citados? Como pode uma mulher tirar a própria vida com 4 tiros de fuzil? Como pode a irmã do líder da seita
seria a primeira a encontrar o corpo de um jovem que discordava da crença do pai, cientologista devoto, e esse também ser apenas mais um caso de suicídio. Como pode Shelley simplesmente desaparecer por quase 18 anos e por que a polícia aparentemente não fez nenhum esforço para encontrá-la? Leah Remini, uma atriz e uma integrante da seita em 2006, no casamento de Tom Cruise e Kate Holmes, onde David era o padrinho de casamento, notou que Shelley não estava presente. Ela então começou a perguntar aos membros ali presentes sobre o paradeiro da esposa do líder. Foi quando um homem de alto escalão da seita a repreendeu dizendo: "Você não tem autoridade para estar fazendo esse tipo de pergunta." Ela permaneceu na seita até o ano de 2013, quando finalmente conseguiu se libertar e começou a expor os abusos cometidos lá dentro. Uma de suas primeiras atitudes foi de relatar o desaparecimento de Shelley, que nesse ponto já não era vista há 8 anos. A polícia prontamente recusou a investigar. Em 2016, ela entrou com uma requisição para obter documentos específicos sobre o caso, para entender o porquê da polícia foi tão rápida em recusar investigar o caso. O pedido também foi negado. Shelley Miscavige hoje estaria com 63 anos, vista pela última vez em 2007, 18 anos atrás. Ninguém sabe seu paradeiro. Existem diversos rumores, entre eles de que ela estaria viva, participando voluntariamente de uma seita independente e isolada nas montanhas de Califórnia. Outros rumores dizem que ela decidiu se isolar de forma voluntária, como forma de autopunição ou até mesmo contra sua própria vontade, através de controle físico ou mental por parte de David. Mas a polícia, que mais agiu como marionetes de David e sua seita, não divulgou nada oficial. Não se sabe se ela está viva, morta, isolada voluntariamente ou presa, física ou mentalmente em algum lugar isolado ou cativeiro. Mas o fato é que ninguém some por quase 20 anos. É praticamente impossível que ela nunca tenha precisado sair de onde quer que ela esteja, seja para ir ao hospital, ao banco ou visitar algum familiar. É impossível alguém simplesmente desaparecer sem deixar rastros. E caso infelizmente já tenha falecido, isso não seria difícil de descobrir, a não ser que ela fosse enterrada como indigente em algum lugar. Caso contrário, existiriam registros, a não ser que o sistema estivesse tão contaminado e influenciado por essa seita que, como já foi feito no passado, como na Operação Snow White, registros fossem apagados e histórias fossem alteradas. Histórias mudam, registros somem, mas pessoas simplesmente não desaparecem. Então, onde está Shelley Miscavige?